Desde os primeiros dias da Igreja cristã, a expectativa pela volta de Jesus tem sido uma das maiores esperanças dos fiéis. Essa promessa, registrada nas Escrituras, atravessa gerações e permanece viva no coração dos cristãos. Mas afinal, a volta de Jesus está realmente próxima? O que a Bíblia nos revela sobre esse grande evento? No Evangelho de Mateus, capítulo 24, Jesus fala diretamente sobre os sinais do fim dos tempos. Ele menciona guerras, rumores de guerras, fome, terremotos e perseguição aos cristãos. Diz também que o amor de muitos se esfriaria e que falsos profetas enganariam a muitos. Esses sinais, segundo as palavras de Cristo, seriam apenas o princípio das dores. Essa comparação com o início das dores de parto nos dá a ideia de que, à medida que o tempo se aproxima, esses sinais se intensificariam em frequência e gravidade. Vivemos hoje em um mundo marcado por conflitos, desastres naturais e crises morais. Muitos veem nesses acontecimentos a confirmação de que os tempos profetizados estão se cumprindo. Mas é importante entender que esses sinais não servem para causar medo, e sim para nos manter vigilantes e preparados espiritualmente. No mesmo capítulo, Jesus afirma que ninguém sabe o dia nem a hora, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. Isso significa que tentar prever datas específicas é inútil e contrário ao que foi ensinado. Em vez disso, o chamado é para estarmos sempre prontos, pois a vinda do Senhor será como um ladrão à noite, inesperada e repentina. O apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, reforça esse ensinamento. Ele alerta que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, e que, quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição. Mas ele também lembra que os cristãos não estão em trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Ou seja, embora não possamos saber o momento exato, podemos viver em vigilância e esperança. Outro ponto importante está em 2 Timóteo 3, onde Paulo descreve os tempos difíceis dos últimos dias. Ele fala de pessoas egoístas, amantes do dinheiro, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratas, sem amor pela família, caluniadoras e sem domínio próprio. Um retrato sombrio, mas que parece refletir com precisão muitos comportamentos do mundo moderno. Isso não significa que vivemos o fim exato dos tempos, mas sim que os sinais estão cada vez mais visíveis. A Bíblia também fala sobre a pregação do Evangelho a todas as nações como um dos sinais precedentes à volta de Cristo. Em Mateus 24:14, está escrito: "E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Com o avanço da tecnologia, da internet e das redes sociais, a mensagem do Evangelho tem alcançado lugares antes inimagináveis. Isso tem sido visto por muitos como um sinal profético sendo cumprido diante dos nossos olhos. Além dos sinais visíveis no mundo, há um chamado interno para os fiéis. Um chamado à santidade, à vigilância e à comunhão com Deus. Em Apocalipse 3:11, Jesus diz: "Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa." Essa é uma convocação para permanecermos firmes na fé, mesmo diante das adversidades. Muitas vezes, as pessoas se perguntam por que Jesus ainda não voltou, se os sinais já estão tão evidentes. A resposta pode ser encontrada em 2 Pedro 3:9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Ou seja, a demora é um ato de misericórdia, uma chance para que mais pessoas conheçam a verdade e se arrependam. Diante disso, a pergunta que devemos fazer não é apenas quando Jesus voltará, mas estou preparado para a sua vinda. A vigilância espiritual é uma atitude diária. Orar, ler a palavra, buscar santidade e amar o próximo são formas de viver à espera do Senhor. Em Lucas 21:28, Jesus diz: "Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima, e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima."
Essa é uma mensagem de esperança. A volta de Jesus não deve ser vista como uma ameaça, mas como a concretização da maior promessa feita à humanidade. A volta de Jesus, portanto, não é um evento qualquer. Ela representa o cumprimento final da redenção prometida por Deus. É o momento em que todo sofrimento, injustiça e dor chegarão ao fim, e a justiça divina será plenamente estabelecida. Mas essa esperança exige preparo, fé e ação. O Evangelho de Mateus, capítulo 25, traz 3 parábolas que ensinam sobre o reino dos céus e a importância da preparação: a parábola das 10 virgens, a dos talentos e a do julgamento das nações. Cada uma delas reforça a ideia de que, enquanto esperamos o retorno de Cristo, devemos viver com responsabilidade espiritual e servir aos outros. Na parábola das 10 virgens, por exemplo, vemos que 5 delas eram prudentes e levaram azeite extra para suas lâmpadas, enquanto as outras 5 foram negligentes. Quando o noivo chegou, as prudentes estavam preparadas e entraram com ele para as bodas, mas as outras ficaram de fora. Essa história mostra que não basta apenas conhecer a fé, é preciso cultivá-la diariamente, com oração, vigilância e obediência. Já na parábola dos talentos, o Senhor entrega recursos aos seus servos antes de partir, esperando que eles os multipliquem. 2 deles foram fiéis e foram recompensados. O terceiro, com medo, enterrou o talento e foi repreendido. Isso nos ensina que, enquanto aguardamos a volta de Cristo, devemos usar tudo que Ele nos confiou, nossos dons, tempo e oportunidades, para glorificá-lo. E na terceira parábola, do julgamento das nações, Jesus fala sobre separar as ovelhas dos bodes, com base no amor e serviço ao próximo. Ele diz: tive fome, e me destes de comer, tive sede, e me destes de beber, era estrangeiro, e me acolhestes. Essa é uma lembrança poderosa de que a fé verdadeira se manifesta em atitudes concretas de compaixão. A volta de Jesus também trará o juízo final. Em Apocalipse 20, está descrito o grande trono branco, onde os mortos serão julgados segundo suas obras. Isso pode parecer assustador, mas para os que estão em Cristo, é um momento de vitória, pois seus nomes estão escritos no livro da vida. A salvação não é pelas obras, mas pela fé em Jesus, que transforma nosso coração e nossas ações. É interessante notar que, em meio a tantas profecias e visões apocalípticas, a Bíblia sempre retorna ao tema do amor, da misericórdia e da esperança. Em João 14, 1-3, Jesus consola seus discípulos dizendo: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Essa promessa é o coração da esperança cristã. Jesus voltará para buscar os seus. Não para trazer medo, mas para restaurar todas as coisas. É por isso que tantos cristãos ao longo da história suportaram perseguições, prisões e até a morte com fé e coragem. Eles sabiam que esta vida é passageira, mas a eternidade com Cristo é certa para os que perseverarem até o fim. Em Romanos 13:11, o apóstolo Paulo escreve: e digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Essa é uma exortação clara para acordarmos espiritualmente, sairmos da indiferença e nos voltarmos para Deus com sinceridade. Também é importante lembrar que a volta de Jesus é um evento global e inconfundível. Não será em segredo, nem limitado a um grupo específico. Em Apocalipse 1:7 está escrito: eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo os que o traspassaram. Isso significa que ninguém poderá ignorar ou negar esse momento. Muitos têm medo de estudar o Apocalipse por acharem difícil ou assustador. Mas esse livro é, acima de tudo, uma mensagem de esperança e vitória. Ele mostra que, apesar das lutas, Deus está no controle da história e vencerá no final. O Cordeiro que foi morto é também o Rei que reina e voltará com poder e glória.
Por isso, enquanto os sinais se cumprem e o tempo avança, o cristão é chamado a permanecer firme, com os olhos voltados para o céu e os pés firmes na palavra. Não com o medo do fim, mas com a confiança de quem espera o reencontro com o Salvador. Viver à espera da volta de Jesus é viver com propósito. É compreender que cada dia é uma oportunidade para amar, servir e anunciar o reino de Deus. A vida cristã não é uma espera passiva, mas uma jornada ativa de fé e transformação. A preparação para o retorno de Cristo começa no coração. É necessário avaliar nossa vida com sinceridade. Temos buscado a Deus com prioridade? Temos perdoado, amado e vivido de forma coerente com o Evangelho? Em 1 João 3:3 está escrito: E qualquer que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Ou seja, a esperança da volta de Jesus deve nos levar à santidade. Não se trata de viver com medo de perder a salvação a cada erro, mas de cultivar um relacionamento constante com Deus, confiando em sua graça e buscando crescer em obediência. O Espírito Santo é quem nos ajuda nessa caminhada, nos corrigindo, consolando e capacitando a viver de modo digno. É importante também lembrar que o tempo de Deus é diferente do nosso. Em 2 Pedro 3:8, lemos: Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus vê toda a história em perspectiva eterna, e seu plano se cumpre no tempo certo. Enquanto isso, Ele continua chamando pessoas de todos os lugares para a salvação. E nós, como igreja, temos a missão de anunciar essa mensagem. O Ide de Jesus, registrado em Mateus 28, continua válido: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. A volta de Cristo está ligada à missão da igreja. Quanto mais a palavra for pregada, mais o reino avança. Diante de tudo isso, surge uma certeza: não sabemos quando Jesus voltará, mas sabemos que ele voltará. E essa certeza deve guiar nossas decisões, nossos relacionamentos, nossas prioridades. Devemos viver como quem espera um rei, com reverência, esperança e alegria. Ao final, o Apocalipse nos convida com uma das orações mais simples e poderosas da Bíblia: Ora, vem, Senhor Jesus. Essa é a expressão de um coração que não se apega às coisas deste mundo, mas que anseia pelo cumprimento da promessa eterna. Se hoje você sente que está longe de Deus, saiba que ainda há tempo. A porta da graça está aberta. Jesus disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Ele quer entrar na sua vida, transformar seu coração e prepará-lo para o que está por vir. Não deixe para amanhã. Reflita, ore, busque ao Senhor enquanto é tempo. A volta de Jesus não é apenas um acontecimento futuro, é uma realidade que transforma o presente. Viva como quem espera. Ame como quem já foi alcançado. E caminhe com os olhos no céu, sabendo que a nossa redenção se aproxima. Que essa mensagem fortaleça a sua fé, traga paz ao seu coração e desperte em você o desejo de viver para Cristo todos os dias. A volta de Jesus está mais próxima a cada amanhecer. E quando Ele vier, que nos encontre vigilantes, fiéis e prontos para estar com Ele por toda a eternidade.